2 horas de papo. Vamos, Fala vamos. de SAF. O que tu acha da SAF? Primeiro vamos dar... Acabou. O que tu achou? Legal, Acabou. legal. Acabou, pelo amor de Deus. O que tu achou? Não, primeiro vamos dar a notícia pra, de repente, ter uma galera assistindo, a gente pega o papo do nada. Que diabo é SAF? Do nada, né? É, porque tem uma galera que de repente veio de outra área, humor e tal, não deve ser nem galera do futebol. Primeiro, o que é a SAF, galera? É a Sociedade Anônima do Futebol. É um modelo de negócio novo, foi uma lei que foi aprovada no Brasil no ano passado, e aí possibilitou os clubes a virarem empresa, tem todo um regime tributário diferenciado. O primeiro grande clube brasileiro a ser vendido foi o Cruzeiro, vendido pro grupo do Ronaldo Fenômeno, e logo em seguida o Botafogo foi vendido pro John Textor, que é um inglês, ele também é dono de ações do Crystal Palace. E agora o Vasco da Gama é o primeiro gigante brasileiro, porque tem grandes clubes brasileiros, mas gigantes tem 5. Falando tamanho de torcida. Só existem 5 torcidas nacionais no Brasil, que é Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. E o Vasco é o primeiro gigante brasileiro a se colocar nessa situação. Falou-se muito de Roman Abramovich, que é o dono do Chelsea. A 77 Partners, que foi quem fechou a pré-venda do Vasco da Gama agora, foi a primeira a se mostrar interessada. Eles são dono majoritário do Genoa, tem um percentual do Sevilha da Espanha. Eles mexem também com várias outras situações. Até o Rodrigo Capello fez um vídeo muito interessante, que ele conta um pouco do business deles. Eles trabalham muito com equity. Eles pegam negócios em baixa, compram, valorizam a empresa e revendem depois. Então eles mexem com aviação, transmissão de jogos, inclusive quem negocia os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para fora é uma empresa chamada 1190, e eles têm ações da 1190. Caralho, maneiro. Eles mexem com muita coisa, aviação, transmissão, Os futebol. caras são inteirados nos negócios. E aí eles... E é uma empresa recente, né? É de 2015. É. E aí Recente. eles fecharam uma pré-venda, tá acertado entre o Vasco e a 77 Partners, 700 milhões de reais por 70%, ou seja... A SAF do Vasco foi avaliada em 1 bilhão, o Vasco fica com 30%, podendo já vender 10% desse montante, que dá 100 milhões de reais, e liberar até para o torcedor investir no próprio clube. O que falta para o Vasco de fato ser vendido? Primeiro, eu esqueci o termo técnico que se usa, esse grupo eles vão levantar uma auditoria do Vasco para ver se os números que o Vasco está apresentando do valor da dívida, receita atual e etc. batem, se não jogaram os números lá aleatório. E, passado esse processo, vai a votação no Conselho Deliberativo de Beneméritos. Se for aprovado, vai para a Assembleia Geral, que é onde os próprios sócios do Vasco, que é a galera que é sócio estatutário ou categoria geral que foi até extinto, que tem direito a voto ainda, eles vão votar. E aí, sendo aprovado, de fato, o Vasco será vendido. Esse processo, isso foi assinado ontem, lá em Miami, pelo presidente Jorge Salgado, inclusive o Vasco fez uma nota oficial já, e tem 90 dias agora para esse processo correr. Se vai ser aprovado ou não, a gente não sabe. E a gente sabe que a política do Vasco é uma coisa de maluco. Então pode dar qualquer coisa. Qualquer momento pode dar ruim. Então, Lembrando somando a negociação como um todo, são 700 milhões por aquisição de 70%. Eles assumem a dívida do Vasco. 20% da receita do Vasco é destinado para a dívida. Ah, mas aí não é a receita do próprio Vasco, o Vasco não vai ter que pagar? Sim, mas como eles assumem, muita gente, às vezes quando você compra um negócio, às vezes você desmembra, né? Eu tô comprando a empresa, a dívida é tua e tal. Não, eles assumem. Tanto é que o RCE, que é o Regime Centralizador de Execuções, tem a dívida do Vasco, são 700 milhões, você tem 10 anos para quitar a tua dívida. Caralho. E aí, se essa dívida não for quitada dentro desse prazo, a SAF assume a dívida do clube associativo, que é hoje o Vasco. Vamos supor que ele, nesses 10 anos, não consiga pagar os 700 milhões. Pague 500 milhões. Esses 200 milhões entram automaticamente para a dívida da SAF. Ou seja, eles estão assumindo a dívida do Vasco. Sim. Então você soma aí, vai para 1 bi 400 e tem a reforma de São Januário, que o Vasco precisa de uma arena moderna. Inclusive, você pega os clubes que mais têm receita no Brasil, boa parte da receita, além de venda de jogador, transmissão e premiação, vem também das arenas, que possibilita você vender muito mais sócio-torcedor, além de camarote, você vai tem shows, o Palmeiras mesmo usa muito a arena dele para shows. Além de ser mais atrativo também, né? Também. Então, o Vasco vai precisar concluir o CT, que o CT do Vasco não está inteiramente pronto, o projeto ele tem outros módulos, e a reforma de São Januário ainda não foi avaliada enquanto, mas você pode botar mais uns 300 milhões. Então o negócio como um todo bate na casa de 1 bi 700.
Então é isso a transação que está sendo feita. É isso aí. Playboy. Viramos Playboy, porra. Estamos pré-Playboy, que falta aprovar. E você acha que era a hora certa de acontecer isso? Então, cara, você fez uma pergunta inteligente. Se é a hora certa. O grande problema hoje, na verdade eu vou dividir em dois. O Vasco politicamente é um pandemônio. Eu acho que o Vasco consegue ser pior do que a própria política nacional do Brasil nesse negócio de esquerda e direita. Com certeza. O Vasco acho que ainda é pior. Porque a esquerda, direita, meio canto, terra, é a porra toda, filho. Tem tudo. O Vasco é muito bizarro. E assim, além do Vasco já ser esse pandemônio político, a gente tem um presidente que assumiu o clube onde, assim, vamos pra internet, que acho que a internet ela não é a vida real, né? Mas na internet ele é extremamente impopular. Se for na boca a boca com o torcedor do Vasco, a maioria hoje não gosta do presidente Jorge Salgado. E até o presente momento, esquecendo a venda que está sendo realizada agora, daqui para trás, na minha opinião, ele é o pior presidente da história do Vasco. Explico por quê. Pior do que o Campelo? Por que ele é pior? Ele caiu e não subiu. Ah, sim. Não tem nem discussão. O Campelo nem caiu, né? Caiu. Caiu e não caiu. Porque, pra mim, caiu porque foi ele que montou o time e faltavam 11 rodadas. Sim. E aí foi o Salgado. Verdade. Então, pra mim, ele caiu. Verdade. O Salgado não montou o time. O salário já estava atrasado. Ele tem culpa, porque ele já sabia que ia assumir, ele podia já ter mexido os pauzinhos e feito alguma coisa. Sim. Mas ele tem uma culpa menor. Pra mim, a culpa maior é do Campelo. Mas aí tu ainda pode botar isso. Ele caiu e não subiu. Na pior merda possível, todo mundo subiu. Ele foi o primeiro presidente da história do Vasco a não subir. Além das mentiras de campanha. Porque ele prometeu 70 milhões, o dinheiro não entrou. Eles falaram que o Vasco ia ter o maior investimento no futebol feminino e não teve. Agora, né? Acabou. Chegou um momento que acho que acabou o futebol feminino. Não acabou, não. Mas deu uma treta. Vazou uma polêmica lá de que as meninas estavam treinando em condições precárias. Isso aí. Teve essa situação toda. Então, assim, na minha opinião, até aqui, a gestão não acabou. Tem mais 1 ano e meio. Mas até aqui, ele, na minha visão, é o pior presidente da história do Vasco da Gama. Enfim, então, a tua pergunta foi sobre momento. Será que é momento? Eu não sei nem se o Brasil tá maduro para discutir essa questão de... Porque a gente não tá acostumado, o torcedor brasileiro, a saber que o Arthur é o dono do Futebolaço Podcast, de que o Dan Lessa é dono do... Que o torcedor se acha dono, né? Ele é e não é, diga-se de passagem, porque o lucro e o prejuízo não vem pro bolso dele, vem pro prazer ou pra tristeza dele o resultado de campo. Sim. Eu costumo até dizer que se você perguntar pro torcedor do Paris Saint-Germain, do City, do Chelsea, ele não se sente mais ou menos torcedor porque agora tem um dono. Pelo contrário, o time desandou a ganhar depois do investimento dos donos, que não tinha dono, e agora, porra, ele tira a onda de playboy aí, entendeu? Que é o que a gente pode voltar a ter ou não. Mas e será que com essa SAF a gente vai ter um PSG aqui? Aí a gente... Sabe, sei lá, vamos botar, sei lá, daqui a uns 8, 10 anos, o Vasco vai ter um time fuderoso, a bater de frente com o time... europeu. Os caras, quando vão assumir o clube, quando compra, eles visam o quê? Futuro. Lucro. Lucro. Se você pagar um salário alto, para vários jogadores, tu vai ter muita despesa. Sim. Tu vai levar teu... É porque vai de dono a dono. Por exemplo, cara, o dono do PSG... Ele visa lucro, mas ele não tá nem aí pra quanto ele tá gastando, filho. Ele quer ser campeão da Champions League. Exatamente. Agora o cara do Arsenal, desde que teve dono no Arsenal, o Arsenal nunca mais foi potência, cara. Mas aí você usou... Será que o Vasco vai ser um Arsenal? Só o tempo vai dizer. Isso aí. Isso aí eu não cravo pra ninguém. Mas o que você falou, acho que você foi cirúrgico. Vai de pessoa para pessoa e gestão para gestão. Exatamente. Tem todos os exemplos. O Chelsea passou a ser vitorioso com o dono, o Paris passou a ser vitorioso com o dono, o City passou a ser vitorioso com o dono. Exatamente. O Manchester United, quando troca, porque já tinha dono, mas entrou a família Glazer, aí o bagulho degringolou, que até o Alex Ferguson ganhava a porra toda. Cristiano Ronaldo, Rooney, Van Nistelrooy... E Ryan Giggs, Paul Scholes, Fletcher, e vai embora, ganhava tudo. Depois, quando tem a outra venda do Manchester United, os novos donos visam mais o lucro. Tu veio pela gestão do Ronaldo no time dele lá de fora. Qual o time lá de fora, Ronaldo? Valladolid. Mandar um abraço pro Paulo Vitor, que é meu amigo, cria da categoria de base do Vasco, nosso PV, joga no Valladolid, renovou o contrato recente. Um beijo, irmão, saudade de tu. Junho tá de férias, tamo junto de novo aí.